Bom, estamos no segundo mês falando sobre maturidade cristã. Oh, meu Deus, quem não quer se tornar uma pessoa melhor? Ninguém casa para dar com burro na água. Ninguém inicia uma empresa para que ela venha falir. Ninguém começa um relacionamento para logo adiante bater na cara, a porta na cara um do outro. Não, ninguém se converte para ficar no mesmo lugar. Todo mundo entra em qualquer coisa na vida, seja negócio, relacionamento, vida cristã, não importa. Qualquer um que ingressa é porque vê uma oportunidade e então deseja alcançar o seu potencial naquilo. Ninguém inicia uma faculdade já iniciando, não querendo ter sucesso. Ninguém escolhe uma profissão se não for para ser próspero. Todo mundo deseja alcançar o potencial máximo da sua semente. O título da ministração hoje é Alcançando Lugares Mais Altos. É disso que eu estou falando. De nós nos tornarmos pessoas melhores. De nós buscarmos lugares melhores em Deus. Nos tornarmos pessoas melhores. E quando nós falamos em buscarmos maturidade, que estamos falando sobre maturidade cristã, nós estamos falando em nos convidarmos a uma reflexão e um convite à transformação pessoal. Uma escolha, uma decisão. Por acaso você consegue se ver daqui a 5 anos da mesma forma como você está hoje na sua vida espiritual? Você precisa ser ambicioso. E daqui a 5 anos estar num lugar muito mais elevado. Quem sabe talvez até aqui. Nós precisamos desejar coisas melhores. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a nos empenharmos num desenvolvimento. O processo, o caminho da maturidade. E para isso eu convido todos a abrirem as escrituras em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 a 3 neste momento. Esta é uma carta escrita pelo célebre, pelo grande referencial em liderança, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto em sua 2ª viagem missionária. E esta é a carta que ele escreve a essa igreja. Mas olha só, tendo ele fundado, antes da igreja se completar 3 anos de idade, por um fator desconhecido, a igreja simplesmente, ela começou a entrar em sérios problemas doutrinários, problemas morais, dificuldades que denegriam o evangelho, envolvendo divisões, litígio entre irmãos, idolatria e imoralidade. Um bebê. Como pode um bebê? É como se fosse uma empresa. Antes de completar 3 anos de idade, se perdeu pelo caminho. Com certeza tem erro humano aí. E interessante é que o apóstolo Paulo, acompanhando isso tudo, ele passa essa carta inteira falando com os irmãos e apresentando pontos críticos que eles precisariam mudar. E ele ousadamente chama as suas ovelhas, podemos quase dizer os seus filhos na fé, porque ele fundou a igreja. Ele diz: vocês são carnais. Duro ouvir uma coisa dessas, né? Oh meu Deus, que golpe! Alguém chegar e dizer pra gente: você é carnal. Um bebê de 3 anos de idade, que acha que sabe tudo da vida, ouvir você é um carnal. Ele não poupa palavras no quesito disciplina e no quesito de alinhamento pessoal, alinhamento espiritual. Muitas coisas na vida nós podemos deixar passar, mas tem coisas que exigem um confronto para que certas pessoas ou uma igreja caia na realidade da situação. Ele diz o seguinte no capítulo 3, versículo 1 a 3. Eu, porém, irmãos,
Não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Uau! Nós estamos compreendendo claramente aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês podem ter 3 anos, mas vocês são carnais, vocês são bebês. O interessante é que no capítulo 1, o apóstolo Paulo tece elogios a este povo. Porque a igreja de Corinto, mesmo com todos os problemas doutrinários de moralidade, era uma igreja vivaz, fervorosa e cheia dos dons espirituais. Sabe quando uma pessoa se converte, está apaixonada por Jesus e logo começa a ouvir falar dos presentes que Deus quer dar, os dons, as capacitações, as ferramentas, e essa pessoa mergulha fundo em Deus e Deus começa a dar os dons espirituais. A pessoa nem tirou fralda ainda, nem foi desmamada, e Deus já está usando aquela pessoa, e louvado seja Deus por isso, porque Deus é poderoso, Ele é soberano. E para isso existe a liderança da igreja para ordenar, colocar todas as coisas no lugar. Mas mesmo o apóstolo Paulo tendo tecido elogios para esta igreja dele, agora ele começa a apontar todas as falhas. E ele diz que são bebês na fé. Pode uma pessoa ser usada por Deus e o apóstolo Paulo chamar essa pessoa de carnal? Pode uma pessoa entregar palavra profética? Pode uma pessoa orar em línguas estranhas? Pode uma pessoa cantar cânticos espirituais e orar por alguém e ser curado e ser uma pessoa com problema doutrinário e questões imorais? Pode. Pode. Porque quando somos salvos, o nosso espírito é salvo. Mas, lembre-se, nós somos um espírito, a nossa essência. Quem você é? Você é um espírito. Você habita num corpo, e a Bíblia diz que esta é a casa do Deus vivente, o tabernáculo do Deus vivo. E nós nos comunicamos com o mundo exterior através da nossa alma, o centro das emoções, mente e coração. Quando Deus usa uma pessoa, a água que sai da fonte sempre é cristalina, ela é pura. Mas quero trazer a sua memória. A pessoa recebe no espírito, mas ela se comunica com o mundo exterior através da alma, coração e mente. O coração e a mente, ou seja, as emoções, elas precisam desenvolver a salvação, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, com temor e tremor. E o desenvolvimento da salvação da alma, que é a transformação, a renovação da mente, para que venhamos conhecer a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, se dá no passo a passo. É uma jornada. E essa jornada termina no dia em que nós nos encontrarmos com Jesus. Até lá, nós seremos transformados. Andaremos de vitória em vitória e de glória em glória. Só que então, o bebê na fé, diga bebê na fé. Ele usado por Deus, a água vem cristalina e passa por um vaso totalmente poluído. Amargurado, rancoroso, rebelde, egoísta. E aquela palavra profética vai contaminada para os demais. Se é assim que acontece, um bebê espiritual cheio de dons, imagina o perigo que você corre quando um bebê espiritual decide impor as mãos sobre a sua vida. A mão, ela é uma fonte de poder. Dela emana poder. E no momento em que nós impomos as mãos sobre alguém, nós liberamos o que nós possuímos. Se a minha vida está envolvida com outros deuses,
e eu imponho as mãos sobre a cabeça de alguém, imagina a tragédia que pode acontecer. Essa pessoa vai vacilar na fé. Se por acaso na minha vida tem imoralidade sexual, e eu imponho as mãos sobre alguém, essa pessoa sai daqui e vai começar a passar tormentos, tentações sexuais, porque eu transfiro do que eu possuo. Ou é Deus que desce aqui para colocar a mão em você? Não. São vasos que se carregam de Deus, têm buscado a salvação da sua alma continuamente, incessantemente, e nos dispomos a obedecer a Deus com a imposição de mãos para liberar algo muito maior do que você possui sobre a sua vida. Então não é difícil encontrar pessoas em confusão, porque receberam imposição de mãos indevidamente. Nunca aceite que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Se eu imponho as mãos e não é o Espírito de Deus que está na minha vida, eu estou liberando demônios sobre a tua vida. Então um bebê espiritual é um bebê que tem atitudes errôneas. E precisamos avisar a igreja acerca disso. Porque o bebê é um indivíduo que não escuta ninguém. Acha que é o dono da verdade. Acha que só ele tem a verdade. O bebê é uma pessoa imatura. É uma pessoa egocêntrica. Vive centrado em si. Por exemplo, o bebê costuma chupar a chupeta. Chega um momento que ele não quer a chupeta e quer a mamadeira. E ninguém fecha a boca dessa criança. Nem a chupeta quando quer a mamadeira. Porque ele é exigente. E ele quer o que ele quer. O bebê na fé quer o que ele quer. E às vezes o que é liberado sobre ele, aquilo que a igreja libera sobre um bebê na fé, não é o que ele quer. Eu não sei se você já teve filhos, a maioria pelo menos aqui. Mas se uma criança puder trocar o almoço por um sorvete, um almoço por um chocolate, só uma criança para concordar, ou seja, é uma criança que concorda, um adulto não faria isso. Por quê? Porque isso não é saudável. Então, uma criança ela é desobediente e se rebela. Por quê? Porque ela acha que o mundo inteiro é só ela e tudo tem que girar ao redor dela e todos têm que servir a ela e fazer exatamente o que ela quer. Um bebê acha que sabe tudo e quer debater e discutir. Sabe quando aquela criança, isso não é da minha época, mas sei que é dessa época e da época anterior ainda, né? Os pais colocam a roupa na cama para a criança colocar, o filho não, vai lá no guarda-roupa e pega. E tudo bem, as crianças hoje têm um QI bem mais elevado. Mas você consegue entender que a criança não sabe escolher a sua roupa, principalmente se for menina e se a mãe não é uma mãe sábia, a ponto de não colocar mini saia no guarda-roupa, nem shorts curtos ou largos demais. Porque se a mãe coloca isso no guarda-roupa, a mãe está dizendo para a filha, sem palavras, você está liberada para usar. E daí o diabo vai usar a criança para usar aquele tipo de roupa para tentar os homens. Então, um bebê espiritual é como essa criança que vai lá e escolhe a sua roupa. Está errado? Não está errado. Não está. Mas entende que o pai pode dizer não, você vai colocar essa e a criança não aceita? Apenas estou exemplificando, não estou dizendo que a criança não possa escolher a sua roupa. Hoje as crianças conseguem tranquilamente. Então, uma pessoa imatura, ela não entende das coisas. E ela acha, por incrível que pareça, que está certa em tudo. O pecado, ele é como um fermento. Nós temos que ter cuidado
quando nós comentamos alguma coisa, quando nós concordamos com alguma coisa, com aquilo que nós acabamos nos envolvendo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, versículo 6, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E basta uma palavra, uma frase, um olhar, uma postura incorreta, para que então se estrague todas as coisas. Nós precisamos buscar o caminho da maturidade espiritual. E eu estou paulatinamente agora falando características de uma pessoa imatura, de um bebê espiritual. E nós precisamos corrigir a pessoa imatura ou o bebê espiritual, para que ele não estrague tudo. Precisamos confrontar, nem todas as coisas precisam ser confrontadas. Algumas coisas têm que ser cortadas pela raiz, para que não estrague toda a massa. Uma pessoa imatura é uma pessoa ciumenta, insatisfeita, é uma pessoa invejosa. Uma pessoa imatura é uma pessoa que deseja o que os outros têm. E aí não tem a ver com o que Deus tem para a pessoa. Mesmo porque a pessoa não consegue entender da parte de Deus. Então ela olha e vislumbra certas coisas. E seus olhos brilham. E ela luta por aquilo ali. Só que é uma luta maligna. Porque nessa luta, essa luta é carnal. Porque não é o tempo de Deus, é no tempo da pessoa. E a pessoa pode usar de artimanhas e artifícios para derrubar uma liderança, para querer assumir a posição. Nós precisamos, como igreja, identificar os bebês espirituais e tratá-los como bebês espirituais. Nós não podemos considerar uma pessoa adulta se não é adulta ainda. Não podemos dar certas responsabilidades para um adolescente, porque ele não tem maturidade o suficiente. Não podemos dar uma lista de responsabilidades para uma criança, porque a criança dificilmente ela vai corresponder às nossas expectativas. Uma pessoa imatura é que reclama de tudo. No verão, o ar-condicionado não gela o suficiente, no inverno gela demais, o som está alto, as luzes piscam demais, o ambiente é muito escuro. E vai reclamando de tudo e nunca está satisfeito. Essa pessoa só se satisfaz quando a sua vontade é realizada. A pessoa não sabe viver em equipe, a pessoa não sabe viver em grupo. Por quê? Porque é um bebê espiritual. Mas mais do que isso, quando confrontada, a pessoa dá desculpas. Sabe como Adão? Foi Eva. Sempre acha um culpado para a situação. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que falamos e por aquilo que realizamos. Porque a desculpa nada mais é do que uma razão recheada de mentiras. A pessoa vai catando, coletando argumentos para se justificar. Ali existe o orgulho, ali existe a soberba, ali existe a rebelião. E a maior prova de maturidade que existe é arrumar culpados para a situação. Viu quem estragou aquela cadeira? Foi fulano. Talvez a resposta certa seria: olha, eu não sei, mas eu acho que nós vamos conseguir resolver. Ser um apoio, ser uma ajuda, isso revela maturidade. E nunca não eu fiz, eu vou fazer. Nós conseguimos, nós realizamos e nós faremos todas as coisas. Imaturidade é apontar, imaturidade é criticar, imaturidade é condenar, imaturidade é julgar, é ficar reclamando, é contender. Quando nós deveríamos dar graças a Deus pela casa que temos, pelo casamento que possuímos, pela família maravilhosa que temos.
pelo trabalho. Uma pessoa imatura, ela diz o que quer, como quer e para quem quer. Uma pessoa madura só fala o que precisa e para a pessoa que precisa ouvir. Não fala coletivamente, fala individualmente, porque está apresentando uma solução. Não está criando confusão. No cotidiano, com muita facilidade, a gente se encontra com atitudes de bebês espirituais. Só que um bebê espiritual, se ele não é acompanhado por um tutor, ele nunca vai deixar a fralda. E ele vai querer tomar mamadeira até os 20 anos. Não esqueça, não arrume culpado. Quem é bom em desculpa, não é bom em resultado. Terceiro ponto, uma pessoa imatura está sempre na condição de vítima. Me feriram. Eu tentei horário para o profético, não tinha, só para mim não tinha. Porque eu vi a pessoa na minha frente conseguiu. Ou seja, ela é vítima de tudo. O mundo conspira contra essa pessoa. Ela é coitadinha. Ninguém dá atenção para ela. Ninguém protege. Ou seja, tem pai, mãe. Ele diz, meus pais não fazem nada por mim. Bom, se os pais não estão fazendo, o que você deve ter feito? Não que não tenha casos de abandono, né? Mas daí você tem que analisar. São só os pais que não fazem ou a empresa que não faz? Sabe aquele tipo de pessoa que vive mudando de trabalho? Não, agora eu consegui o emprego dos meus sonhos. É agora que eu adquiro meu Porsche. Passou na frente da vitrine, entendeu? Até terminar de passar na loja, já mudou de emprego. Porque agora Deus respondeu minha oração. Na verdade é um espírito de orfandade. Está sempre buscando afirmação. Buscando ser alguém. Não tem como uma árvore dar frutos sem primeiro crescer para baixo. E depois crescer para cima. Você nunca, nunca, nunca vai dar fruto imaginando que agora eu tenho um emprego e agora eu vou conseguir. Não! O teu hoje é resultado de uma história de vida. E se você não se posiciona acerca de quem você quer ser hoje, você não terá amanhã. O crescimento espiritual, ele é um processo contínuo. Não é algo que você vai dizer, eu sou madura espiritualmente. Eu chego diante de Deus. Já vi o pastor Sadi fazer isso também. Meu Deus, como eu fui tão infantil. Como eu fui tão criança. Como eu fui tão tola. Como que eu não enxerguei. Como que eu não vi. Como que eu fui enganada. Como que eu fui confundida. O crescimento espiritual gente, é até o encontro com Jesus, é todos os dias nós analisando os nossos passos, corrigindo a nossa linha de raciocínio, anulando mentiras, conceitos do passado e declarando e vivendo a verdade a partir de agora. É escolher um novo caminho, é escolher deixar de ser amamentado e pegar o que eu possuo, por pouco que seja, e começar a alimentar o próximo. Se você perguntar a qualquer pessoa que ocupa o altar, o último lugar que essas pessoas queriam estar é no altar. Está o nível de responsabilidade diante de Deus por aqueles que ouvem. E vemos pessoas com pensamentos tão levianos que o que querem é o altar. Isso mostra que são bebês, estão atrás de fama, estão atrás de projeção pessoal, estão buscando uma plataforma para se promoverem.
Lembra que eu falei que o bebê espiritual é egocêntrico? Tudo tem a ver comigo. Até hoje eu não vi nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, que se tornou uma pessoa de Deus, dizendo que escolheu esse caminho. Não. Esse caminho não é escolhido, somos escolhidos para isso. Porque hoje eu estou tendo que entregar uma mensagem para você, que é uma mensagem difícil de ser entregue. Eu lembro quando meus filhos erravam, então chegava momentos que eu tinha que discipliná-los, e eu pegava os meus filhos e disciplinava. E quando eles eram pequenos, eu deitava eles no meu colo e batia nas duas bochechinhas ali, o lugar que Deus reservou para dar palmada. Quando eles se tornaram grandes, se ajoelhavam do lado da cama. Aí não era mais com palmada, né? Mas também não era com porrete. Mas tinha que sentir dor. Tinha que custar alguma coisa. Então eu deixava ali pensando sobre o que aconteceu. E eu ia para o meu quarto, para o banheiro chorar. Chorar, eu não queria ter feito aquilo. Eu precisava, mas eu não queria. É por isso que pai e mãe nunca deve ser amigo do filho. Deus nunca pediu que você se tornasse amigo do seu filho. Deus confiou o seu filho nas suas mãos para que você seja um bom mordomo e devolva os filhos para ele. E isso envolve a disciplina. E depois então eu voltava para o quarto. E estava ali talvez ainda chorando, soluçando. Eu esperava se acalmar. E quando se acalmasse, eu conversava então mais um pouco com eles. E que coisa difícil e contraditório dizer: eu fiz isso porque eu te amo. Você pode falar isso quanto você quiser, isso não entra no cérebro deles. Sabe quando isso vai latejar no cérebro deles? Quando eles tiverem filhos e os filhos estiverem na mesma situação. Daí eles vão dizer: agora eu entendo. Agora eu entendo. Então um bebê espiritual, ele precisa ser corrigido. Um bebê espiritual, ele precisa ser alinhado para se tornar uma pessoa madura. Uma pessoa madura pesa palavras e ações com vista ao seu destino. Não fica soltando palavras no ar. Não fica soltando palavras no ar acerca do governo, que pode acabar em maldição, acerca da economia. Podemos comentar de como está a situação. Maldizer é outra história. Uma pessoa madura sabe lidar com problemas e frustrações. Com certeza, eu tenho problemas e frustrações. E às vezes dá vontade ou de desaparecer do mundo, ou de acabar com meia dúzia. Mas nós não fomos chamados para externar o que sentimos. Porque o que sentimos é de uma natureza caída. É do homem carnal, que está em pleno desenvolvimento. E nós não andamos sobre o que sentimos. Nós andamos sobre princípios bíblicos, sobre a palavra de Deus. Então uma pessoa madura não se deixa levar, não toma atitudes, não tem atitudes levianas. E não libera o que não precisa ser liberado através da sua boca. É uma pessoa que pondera, sabendo que tudo que sai da boca é uma semente que cai numa terra. E é questão de tempo para ver o resultado daquilo. Uma pessoa madura escuta, observa e vê não o que os outros precisam mudar, mas no que ela pode melhorar. Porque o erro do outro não é para você apontar o dedo. O erro do outro
é para você analisar aquela área da sua vida, ver se também não precisa de transformação. Porque o bom atrai o bom, o ruim atrai o ruim. É assim que acontece. E se estamos cercados de pessoas que são maledicentes e têm atitudes negativas, e nós conseguimos ver isso, o que há dentro de mim que está atraindo fofoqueiros, maledicentes? E precisamos então nos corrigir. Então temos problemas, temos frustrações, mas o apóstolo Paulo, ele tinha todas as razões para viver frustrado. Ele tinha todas as razões para abandonar tudo. Ele morreu em torno de 60 anos de idade. O apóstolo Paulo, ele sofreu como nenhum de nós sofreu. As escrituras dizem em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a seguir, acerca dele: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios e em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e com sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Este homem tinha todas as razões para reclamar, para dizer: meu Deus, o meu processo de crescimento, ele nunca vai terminar. Quando eu vou me tornar uma pessoa madura? Quando eu vou me tornar uma pessoa melhor? Ele tinha todas as justificativas para simplesmente cair fora e sair do barco. Mas não. Ele poderia ter desistido. Acusações aqui, como diz aqui, ó, perigos entre falsos irmãos. Perigo, Alexandre o latoeiro, ele diz: me causou muito mal. Veja bem, uma coisa é você ser acusado por quem está lá fora, mas ser acusado pela família natural, pela família na fé, isso não tem cabimento. Isso é o diabo infiltrado para destruir a sua identidade, para acabar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mas apesar disso tudo, com todos os problemas, com todas as frustrações, com todas as dificuldades, ele diz em 2 Coríntios 12, 9... a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Está no tempo de nós não sermos mais dependentes dos outros. Está no tempo de nós pararmos, largarmos a chupeta, largarmos a fralda, largarmos a mamadeira e começarmos a nutrir aqueles que estão diante de nós, servir aqueles que precisam ser servidos, se empoderar, se levantar pelo poder do Espírito Santo, não para estar transferindo o Espírito sobre os outros, mas para simplesmente edificar através das nossas palavras e do nosso testemunho. Está no tempo, está no tempo. Está no tempo da igreja parar de vir aos cultos apenas para receber. Está no tempo da igreja, o povo vir aos cultos para dar, para servir, para contribuir, para estender a mão, oferecer o ombro àquele que precisa. Está no tempo da igreja de Cristo amadurecer. Se você chegou até o Calvário, você precisa chegar até o Pentecostes. Não bastou você ter recebido a Cristo, não bastou você ter sido salvo. Você precisa dar um passo mais, um passo mais, um passo mais. Quantas vezes você se perguntou: por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Eu te digo, porque você não ofereceu um terreno adequado para essa semente germinar. Porque as Escrituras dizem que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
O seu papel é oferecer o ambiente adequado para que ela germine, cresça e dê fruto a 100 por 1. Maturidade cristã é você saber discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Não é sobre você vir em todos os cultos. Não é isso que eu estou falando. É sobre você saber aonde você quer chegar. Se alguém te pergunta, você tem que ir em mais um culto? Não. Eu não tenho que ir em nenhum culto. Eu quero ir num culto, porque eu tenho um destino. E eu quero chegar nesse lugar em Deus o quanto antes. É sobre deixar a mamadeira de lado e começar a alimentar aqueles que estão precisando. E nós precisamos fazer uma escolha. Você e eu, nós precisamos fazer uma escolha. É tempo da igreja viver à luz da palavra de Deus. Não andar de cartomante em cartomante. A igreja que mais grita é a igreja que mais tem adepto. Não. Você tem que saber a quem você está servindo e quem você está seguindo. O amanhã vai revelar a sua vida espiritual. O amanhã vai revelar a sua entrega diante de Deus. O amanhã vai revelar o senso de propósito que você desenvolveu. E a questão não é só o pecado. Nunca foi só o pecado. A questão é o pecado não confessado. Aquele que você guarda, aquele que você gosta, aquele que você alimenta. Aquele pecado não reconhecido, aquele pecado não tratado. E é contra isso que o apóstolo Paulo fala. Contra uma rebelião passiva, que é pior que uma rebelião expressa. Um bebê espiritual. Ele esperneia e ele grita. Mas ele faz isso na frente dos seus tutores. A rebelião passiva faz isso pelas costas. Vamos nos colocar em pé. Deus quer te levar a um lugar mais elevado. Ele quer te levar a um lugar muito mais alto. Ele quer te levar a um lugar de promoção. E isso exige esforço. Mas em primeiro lugar, exige uma decisão. Daqui a 5 anos, onde você quer estar na sua fé? Você quer daqui a 5 anos estar no mesmo lugar? É impossível. A Bíblia diz que a gente não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Temos o Morro Ferrabras, maravilhoso, deslumbrante na nossa cidade. Há 5 anos atrás, contávamos nos dedos as luzes emitidas de uma residência ou outra. Hoje nós não conseguimos mais contar nos dedos, porque tem muitas residências. É impossível você crescer diante de Deus e Deus não fazer você crescer diante de homens. Não inverta as coisas. Não tente crescer diante de homens, se Deus não está fazendo isso com você. Isso é bruxaria. Busque crescer diante de Deus. E Ele vai se responsabilizar para responder do alto pelo sacrifício que você tem derramado. Feche os teus olhos nesse momento. Volto a dizer, o crescimento espiritual é um processo contínuo. Esse é um convite a você. Como eu falei lá no princípio, é um convite para você melhorar. E para melhorar, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar áreas débeis na minha vida que não contribuem para eu ter uma melhor performance espiritual. E com os olhos fechados, eu convido você a chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço. Eu reconheço e eu quero te pedir perdão.
Me perdoa e me purifica de toda injustiça. Transforma-me conforme. E peça a Deus para Ele te levar a lugares mais altos, mais elevados. Você é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Me permita dizer que Davi, Moisés, Josué, nenhum deles foi chamado de filho. Todas as vezes que Deus falava com eles, Deus falava servo. Porque meu servo Moisés é morto. Viste o meu servo Jó. Mas por intermédio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E você pode hoje, como filho de Deus, ainda esteja utilizando, se alimentando com uma madeira, você pode dizer: Deus, me prepara, me forja e me dê maturidade espiritual. Forja o meu caráter, transforma a minha vida. E que pelos frutos as pessoas, elas possam identificar que eu estou enxertado juntamente contigo. Ah, que coisa gloriosa. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, essas vidas estão diante de Ti nesse momento. E eu te peço, ouve o clamor, ouve o coração de cada um. Recebe, Deus, recebe a oração de cada um nesse momento. Eu quero abençoar essas vidas neste momento, com o fluxo contínuo do Teu altar, para que a verdadeira maturidade espiritual seja gerada neles, para que a verdadeira maturidade emocional ocorra através da transformação da mente, da transformação do coração. Senhor, eu abençoo cada família aqui representada. Eu te peço, ó Deus, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte o coração do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Tu é aquele que faz nova todas as coisas. E através dessas vidas restaura famílias, restaura lares. E edifica cidades sobre o monte. Edifica cidades sobre o monte. Eu abençoo cada um deles, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisto pensai e isto fazei. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém?
O Deus de paz será convosco. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada semana a você e a sua família.